rombo na Petrobras. Então, o erro da Dilma nesse programa foi esse, mandar importar por um preço e vender mais barato. Mas manter o combustível em preços abaixo do internacional para favorecer o povo brasileiro, reduzir a inflação, foi muito positivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar em algo semelhante, quer dizer, não atrelar o preço do litro de gasolina ao preço internacional, fazendo uma forma de preço abaixo do preço internacional e impedir que haja exportação desenfreada aí dos especuladores oportunistas, né? Que, por exemplo, quando o Parente fez o PPI, o preço internacional, mais as despesas todas, fizeram com que importar combustível fosse bom negócio. Então, as empresas, por exemplo, a importação do diesel dos Estados Unidos disparou a ponto de o diesel participar de 40% da pauta de importação, passou para 80%, ou seja, disparou a importação de diesel. E, com isso, a Petrobras perdeu até 32% do mercado. Então, o PPI prejudica profundamente o país, prejudica a Petrobras em termos de imagem, desmonta a imagem da companhia e deu, inclusive, prejuízo financeiro, né? Ela perdeu 32% do mercado nesse período. Então, nós temos que propor uma política de preços que favoreça ao povo brasileiro, na medida, por exemplo, a inflação é hoje galopante, o principal componente é o preço do petróleo, é o preço dos combustíveis. Então, por exemplo, a Petrobras produz o diesel por R$ 1 o litro e vende por 3. É 50 e pouco por cento de percentual de margem de lucro da Petrobras. É um escândalo, não tem sentido. Outro ponto que eu andei fazendo artigos sobre isso, em 2015, né? Vendo uma palestra da Petrobras lá, o Tojal, representando a Petrobras lá no Congresso Nacional, na CPI, sobre espionagem, ele falou que mostrou lá a estrutura do gás de cozinha, GLP. Você tinha 32% para a Petrobras, em cada botijão vendido, 18% de impostos e 50% para o atravessador, o distribuidor, que simplesmente pega o gás na refinaria, bota no botijão e vende. Era 50%. Eu fiz alguns artigos denunciando isso e hoje a estrutura de gás está muito diferente. Os 50% caiu para 30 e pouco, eu não estou com ela aqui na cabeça, mas é só entrar na internet que você vê essa estrutura. Então, o atravessador caiu de 50 para 30 e poucos, que ainda é muito, e a Petrobras, que era 32, subiu para 47. Então, é um absurdo. A Petrobras, com 32%, era vantajoso. Por que passar para 47 e não dar essa percentual para o consumidor? Então, a gente tem aí mais de 40% de margem de redução do preço do GLP, sem fazer essa ginástica toda que eles fazem aí no mercado. Então, o diesel, a Petrobras tem 55%, mais ou menos, em valores aproximados, de participação. Não tem sentido isso, porque o diesel é um combustível fundamental para transporte de pessoas, de alimentos, é o principal motor gerador de inflação. Então, e tudo isso por quê? Porque a Petrobras hoje
tem 63% das ações em mãos privadas, sendo 42% lá, né, em Nova York, nos Estados Unidos, investidores que compraram as ações por preço absurdamente baixo. Pedro Parente vendeu, Rastu, perdão, vendeu 33% das ações da Petrobras por 5 bilhões de dólares. E elas valiam mais de 50 bilhões de dólares. Esses acionistas ganharam o direito de ser sócio do pré-sal sem ter investido para isso. E hoje estão sendo principais favorecidos com esse preço elevado dos combustíveis. Então, há uma margem enorme de redução dos preços desses combustíveis, porque quando a Petrobras, até o governo Fernando Henrique, detinha 84% do capital social, o governo, perdão, a União detinha 84% do capital social da Petrobras, nós fizemos uma carta ao Itamar que a estrutura de preço era absurda. A Petrobras, que fazia tudo, ficava com 14% do litro de gasolina, por exemplo. As distribuidoras ficavam com 30%, né, e tinha o álcool na gasolina, etc. Mas, enfim, a Petrobras explorava, produzia, transportava, refinava, ficava com 14%. Enquanto nos Estados Unidos, nós mandamos uma carta para o Itamar mostrando que nos Estados Unidos, quem fazia o que a Petrobras fazia, ficava com 65% e ela com 14%. Aí isso começou a mudar, foi melhorando, mas o fato é que, quando a Petrobras tinha o seu capital nas mãos da União, ela era profundamente penalizada. Hoje, que ela tem 63% do capital na mão de estrangeiros, inclusive nos Estados Unidos são 42%, mais alguns em mãos de suas filiais por aqui, mas o fato é que 63% do capital da companhia está em mãos privadas, prioritariamente em mãos de empresas estrangeiras. Então, esse lucro hoje da Petrobras, em detrimento do povo brasileiro, que é penalizado por uma inflação brutal, está favorecendo investidores privados e prioritariamente estrangeiros. Então, meus companheiros, para não alongar muito mais, nós temos que discutir uma forma de colocar os preços dos combustíveis a um nível do que colocam as estatais mundiais e vermos como fazer isso sem que seja que haja uma venda desbragada aí de combustível pelos oportunistas estrangeiros e nacionais que passariam a exportar o nosso combustível. Então, não é difícil fazer essa estrutura. O fato fundamental é que a Petrobras foi criada pelo maior movimento cívico da história do país, que envolveu todos os segmentos sociais brasileiros, tem que ser preservada a intenção da sua criação, ou seja, tem uma função social extremamente forte para favorecer o povo brasileiro e não a especuladores estrangeiros, e não salvar os Estados Unidos, por exemplo, para entregar o pré-sal, que no fundo a privatização da Petrobras tem como objetivo principal entregar o pré-sal. Isso ficou mais claro ainda no leilão da seção onerosa, em que a Petrobras participou sozinha, comprou barato a seção onerosa, 21 bilhões de barris, e, ao meu ver, o raciocínio foi o seguinte: deixa a Petrobras comprar sozinha, paga barato, depois a gente compra ela com tudo. Então, o pano de fundo dessa história toda do PPI, dos leilões do pré-sal
e dessa campanha toda contra a Petrobras é isso: os Estados Unidos querem o pré-sal a todo custo para salvá-lo da insegurança energética que eles têm. Então, vamos, nesse seminário, procurar uma saída que a Petrobras retome a sua função social, que é abastecer o mercado nacional aos menores custos em favor do povo brasileiro e não de acionistas estrangeiros. Muito obrigado, companheiros, e um bom seminário, um bom encontro aí para todos.